alguns anos pra cá, o meu casamento esfriou. O famoso jogar embaixo do tapete. A sujeira embaixo. 7 anos de relação, tá frio, silêncio. Olá, mulher admirável. Seja muito bem-vinda ao Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho. Eu sou educadora emocional e terapeuta há mais de 10 anos. E o meu propósito é fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que passam por mim. E para isso, eu estou aqui para trabalhar a educação emocional, a autoestima e o autoconhecimento com vocês, certo? E hoje nós estamos aqui com o quadro Casados no Divã. Isso mesmo. O quadro Casados no Divã foi criado para trazermos as tretas relacionadas ao casamento. E para estar comigo, parceiro, para me ajudar nesse quadro, eu trouxe nada mais, nada menos do que o meu marido. Meu marido, que é psicólogo, Rodrigo Flores. Fala, mulher admirável. Fala, mulheres admiráveis que estão aí nos escutando. Rodrigo, se apresenta para as mulheres admiráveis, por favor. Claro, sou psicólogo há um pouco mais de 12 anos, atuo na clínica e, desde então eu venho acompanhando a história dessas pessoas e em que esse tema, sobre relacionamento, sobre o casamento, é um tema que se repete frequentemente dentro dos meus atendimentos. Então, acabou que esse tema de alguma forma me escolheu, né? E além disso, esse tema ele me provoca porque, Né? a possibilidade da gente entender melhor a nossa relação e compartilhar, essas informações com o outro, entendendo os benefícios, o poder que essa relação tem, de transformação, de alcance, é um grande chamado, né? Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui e, vamos lá. Bora lá. Mulher admirável, além disso que o Rodrigo falou, nós criamos esse quadro com o intuito de quê? De trazer para você mais ferramentas para que você possa lidar com as situações da sua vida. Ah, Samantha, é só para quem é casado? Não, é para todos os relacionamentos. Se você é casada, se você é noiva, se você namora, se você tá lá apaixonada com o ficante, né? Então também serve, certo? E se você souber fazer direitinho, vai te servir para outros tipos de relacionamento também. Por quê? Porque a gente acredita, como o Rodrigo falou, que é muito importante você olhar para todos os vieses da sua vida. E por que eu resolvi trazer o meu marido para esse quadro do podcast? Porque nós acreditamos que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente também vai trazer aqui as experiências que a gente tem, nos atendimentos e também as nossas tretas. Ah, isso mesmo. Vamos falar também das nossas tretas aqui. Por quê? Porque somos humanos e a gente acredita que tudo que tem conteúdo é importante e relevante para que você que está aí nos escutando, nos vendo aqui no YouTube, que agora nós estamos no YouTube também, possa ter essas ferramentas de autoconhecimento e possa ter um despertar. Porque muitas vezes quando a gente está, mulher admirável, dentro do problema, é difícil, a gente ver as coisas de um outro ângulo. Então, quem está fora é melhor. E quando a gente escuta outras histórias, escuta outras coisas, fica mais fácil para a gente se acomodar ali na nossa emoção, pensar melhor. Certo, Rodrigo? Certo, é um chamado mesmo da gente compartilhar, abrir esse capítulo, abrir esse livro no intuito de vivenciar os desafios, extrair dessa relação o poder que ela tem, de entender as nossas dores emocionais, e não simplesmente se conformar com essa relação ou mesmo ficar nadando na grande massa, na grande cultura que estimula muitas vezes a vivenciar um casamento, um relacionamento que
só é ilusório, só Isso. funciona nas novelas, só funciona na Disney. E É aí, verdade. na hora que a gente está na vida real e não temos o embasamento adequado, vivenciamos dores e muitas vezes caímos nessa vala comum, né? Isso. Que é o conformismo e a indiferença, né? Então, quando a gente abre esse espaço para partilharmos, né, as nossas vivências, partilharmos, né, a realidade de vivenciar as coisas, entender que isso é normal, né, a gente pode, né, ir muito mais longe. Muito além, é verdade. E eu quero também aqui agradecer as nossas patrocinadoras, as mulheres admiráveis que estão acreditando nesse projeto e que estão aqui nos dando a mão. Primeiro, a Tereza, do Salão Afrodite, a que cuida dos meus cachos, certo? Ela está aí na rua Rio de Janeiro. Perdão, Rio de Janeiro, eu tô trocando as parceiras já, gente. Excelente. A Tereza está na Rua Tupis 185. Gente, o Salão da Tereza é sensacional. Vão conhecer. As meninas são maravilhosas. Todas muito carinhosas, muito amorosas, certo? Temos também a nossa parceira da vida. Essa sim está na Rua Rio de Janeiro 1212, que é as meninas da Livraria Novos Rumos, a Cleide e a Clélia. Mulheres sensacionais. Vá lá com as suas amigas para conhecer. Lá tem um cafezinho moído na hora. Gente, por que eu falo tanto de cafezinho? Porque eu amo café. Mas se você não gosta, tem chazinho também. Vai lá. E a nossa querida Natasha. Natasha é cirurgiã dentista e trabalha com uma proposta super bacana de trabalhar a dor que a gente sente no consultório, isso mesmo. E a Natasha, esse mês, agora em agosto, mês que vem, né? Ela vai estar com um projeto sensacional, que é o projeto de curso para pessoas que precisam aprender outra ferramenta para ganhar mais dinheiro, certo? Então, para vocês acharem as meninas, primeiro vocês podem ir no Afrodite Salão de Beleza, ou no @Natasha Terapeuta, ou no @Livraria Novos Rumos. Combinado, meninas? Então vamos lá, Rodrigo, vamos para nossa treta de hoje. E aí, o que você reservou para nós? Rodrigo, hoje eu reservei uma coisa sensacional. A gente tem trago sempre as tretas dos casais que você entrega pra gente lá no seu conteúdo, Na minha né, página. na sua página. Só que hoje eu vou trazer uma treta diferente. Ó, Nós tivemos uma pergunta no direct. Olha que sensacional. Hoje eu vou trazer uma pergunta para você de uma querida que ela deu esse presente pra gente de partilhar, né, uma história tão pessoal dela, um pedaço da história pessoal dela, e ela fez uma pergunta para que eu trouxesse para você, certo? vamos Então, lá. vamos lá, vou ler para você aqui. Boa tarde, Samantha. Primeiro quero agradecer a ideia de vocês de fazer esse podcast que fala sobre a vida do casal. As histórias que vocês têm trago têm vindo de encontro a muitas dúvidas que eu tinha. Por isso, eu resolvi trazer uma pergunta, caso vocês possam responder, para ajudar o meu casamento que não está muito bem. Sou casada há 7 anos e percebi que de alguns anos para cá o meu casamento esfriou. Eu e meu marido ficamos muito em silêncio, quase não conversamos. Com isso, percebi que vários momentos do relacionamento estão se perdendo. Com isso, meu desejo e admiração por ele estão diminuindo. O que devo fazer? Bom, primeira coisa, a palavra é minha, certo? É, com certeza, Rodrigo, é toda sua. Bom, o primeiro ponto é reconhecer a iniciativa da Luísa, né? Isso. Primeiro de partilhar, né, as suas informações, de estar trazendo aí já um primeiro retorno, né, do nosso trabalho. Isso a gente agradece. Muito. Mas o outro ponto que é fundamental é ter a coragem de fazer as perguntas, sabe? Muitas pessoas estão vivenciando os seus desafios, as suas dores, e
acreditam-se sozinhas nessa história, né? E quando elas têm a coragem de colocar isso em uma pergunta, colocar essas cartas, como a gente gosta de falar, né, na mesa, é, já é um primeiro passo para ela encontrar um direcionamento. Então, é importante enfatizar isso, porque muitas pessoas não fazem as perguntas, né? Só fica culpando um ao outro, né? Fica culpando, fica na confusão, fica perdido, fica conformado, fica vivenciando por tempos muitas vezes indeterminados. Então, a pergunta ela provoca um interesse, Sim. né? E a persistência, de novo, a gente tem que colocar isso, porque muitas vezes a pergunta ela não é respondida de cara, né? Ela precisa de ser trabalhada, né? A gente está aqui abrindo esse espaço para trazer algumas pistas. E a Luísa não está aqui para a gente poder conversar fundo, né? Essa demanda é uma demanda terapêutica que precisaria de ter aí um ambiente como um ambiente de consultório para poder, né, entender essas dores mais profundas. Mas o que a gente pode falar aqui, né, para poder dar um norte, é que, né, e essa relação, né, essas informações, esse depoimento que ela pôde nos colocar, aponta para uma suspeita, né, que é a indiferença, né? 7 anos de relação e tá frio, silêncio, né, indiferença, quer dizer, ela está se tornando indiferente, E né? nada mais natural ela tá perdendo o desejo e a admiração por ele, né? Sim. Então, a indiferença, né? A gente precisa entender ela assim, lembrando que a gente está dando algumas orientações pensando temas. Uhum. Para, de fato, resolver essa questão, a gente precisa de um consultório, né? Certo. Então, a indiferença, ela pode ser resultado de pequenos conflitos vivenciados durante esses 7 anos. E esses conflitos que aparentemente pequenos, eles foram esquecidos, eles foram negligenciados, e eles foram acumulando, acumulando, acumulando. Chega a um certo ponto, tá aí, ó. O famoso jogar embaixo do tapete, a O, fa- sujeira embaixo do o famoso tapete. jogar. E aí, que tipo de situação dessa? Não é tipo situação grave, do tipo uma traição, ou uma situação Não, mais essa séria aí. de que. Não, às vezes você acorda de manhã e a sua esposa liga a luz te agredindo, vamos falar assim, no seu visual. Aquilo é uma situação que incomoda. Ou, por exemplo, esquece a toalha molhada em cima da cama. Ou, por exemplo, fica Ai. cobrando excessivamente que você não lava a louça ou lava a louça. Ou que você pendura a toalha no box, O que, como se o outro não existisse para tomar banho depois. pois é, esses detalhezinhos que, bobagem. É, Bobagem, vou ficar dando atenção. Pois é, tem que entender que também a gente tem que criar problema, né? A isso. gente não tem que ficar, né, inventando problema, tornando a vida mais difícil. Mas também a gente precisa, não pode ser o oposto, que é negar que essas situações, elas Incomodam. podem incomodar, né? O Uhum. ponto é o seguinte, como abordar devidamente, né, esses pequenas ranhuras, esses pequenos desafios do dia a dia. Como abordar devidamente, sem exagerar na sua dose e sem negligenciar essa dose, né? Acho que no momento que você se coloca essa pergunta, você pode, de fato, vivenciar essa crise. Mas isso é para antecipar, para aqueles que estão escutando a gente, né? E que pode falar assim, ixi, Maria, eu não quero estar na pele, né? De É. vivenciar aí determinados tempo e ver, às vezes, preso numa jaula, que é o caso dela, É. infelizmente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Um acúmulo de situações mal Cuidar resolvidas, desse acúmulo, né? cuidar escutar essas informações, essas histórias, botar para fora essas dores, né? De uma maneira adequada, não simplesmente um reforço do negativo, tipo, ele é chato, ele é machista, ele enfim, não é só acentuar, Folgado, né? folgado, não é só acentuar, Não. botar
álcool nessa fogueira que já está ardendo alto. Não é isso. Mas colocar as palavras adequadas tem um sentido de esgotar. Sim. Na hora que você bota isso para fora, numa escuta adequada, você esgota essas dores. Então, no primeiro momento, é isso. Outro dia, Rodrigo, eu estava vendo um vídeo no Instagram de uma certa pessoa e ele estava falando sobre esse poder do relacionamento, do abraço, do beijo, né, de estar junto, que isso é importante para o relacionamento, cuidar desses lugares do relacionamento, né? Principalmente quando tem filho, que se afasta mais, as crianças quase não dão espaço e tudo. E ele falou da importância de fazer isso. Mas eu fiquei pensando, para uma mulher, né, como a Luísa, que está nessa situação de estar perdendo a admiração, de estar perdendo o desejo, né? Eu acredito que não só o desejo sexual, mas o desejo de estar perto, o desejo de beijar, de abraçar, dá uma orientação para ela, por exemplo, como é que ela faria para resgatar isso, né? O desejo dela, a admiração dela. Qual que é um primeiro passo assim para ela começar a mudar essa história? Certo. Uma primeira orientação que poderia nortear, certo? Porque é um processo que está aí, que tem essa necessidade de vivenciar, né? E é o perdão, né? Para ela poder se libertar dessas dores emocionais, do ressentimento, da mágoa, do rancor, da raiva, às vezes até do ódio que ela sente do marido. Enfim, todas essas dores, todo esse peso emocional, isso tem necessidade, que bloqueia o desejo, bloqueia a admiração, que bloqueia qualquer tipo de conexão positiva com o marido da Luísa, né? Ela necessita de se libertar disso, né? E o processo que liberta isso é o perdão. O perdão não é essa desculpinha da boca para fora, não. O perdão é um processo muitas vezes complexo, demorado, que demanda uma revisão profunda, né, dessa história e adquirir insights, mas é o perdão que vai, Dá o né, primeiro start dar o nisso primeiro aí, né? start, entender assim, como é que eu recupero o meu casamento, Essa como é que chama, eu né? restabeleço essa relação, porque afinal de contas 7 anos não é 7 dias, É. é uma história, né? Como é que eu restabeleço o calor, né? Porque ela trouxe que tá frio. Então é restabelecer esse calor. Então, o perdão é a esperança, entender o perdão de um ponto de vista psicológico. Certo. E Luísa, se você tiver dificuldade de fazer isso sozinha, porque a gente sabe que não é fácil muitas vezes superar, né, esses sentimentos que o Rodrigo falou aqui, que você pode ser que está sentindo pelo seu esposo, procura ajuda terapêutica. Não fica sozinha nessa história, certo? Você trouxe a pergunta, como o Rodrigo falou, né, que já é o começo dessa cura do seu relacionamento dentro de você. E isso é importante. E se você trouxe essa pergunta, você está disposta a trazer esse calor de volta para o seu relacionamento. Então, se você sentir que sozinha você não consegue, busca ajuda terapêutica. Busca uma mão profissional para te ajudar, certo? E nós estamos aqui por você. Pode nos chamar aí nas nossas páginas, tá certo? Rodrigo, então, chegou aquele momento que eu não gosto muito, que é o momento do fim, né? Estamos aqui terminando mais esse podcast. Imensa gratidão a você por mais uma vez estar aqui comigo, né? Gente, não posso falar que eu me emociono, hoje eu tô assim. Eu te agradeço muito, né, por topar fazer isso comigo, mais esse projeto, né? Você já topou um projeto de vida comigo. Em agosto aí a gente faz 1 ano de casados, oficialmente, e esse ano a gente faz 10 juntos, né? Então, gratidão por você estar aqui, tá? Fala pra gente as suas redes, para as mulheres admiráveis te encontrar também. Agradeço igualmente, né? Uma satisfação, uma história que a gente está começando a colher os frutos dela, né? Então a gente
é uma alegria, né? Isso. E poderão me encontrar no Instagram, que é o @psi.rodrigoflores. Certo. E mulher admirável, para você que está aí nos escutando, nos vendo aqui no YouTube, se você quiser falar mais sobre isso, se você quiser também trazer perguntas como a Luísa trouxe, vai ter um post na minha página, @SamanthaCarvalhoTerapeuta, com uma foto minha e do Rodrigo, aonde você pode fazer perguntas, fazer comentários, certo? Para você que está vendo a gente aqui no YouTube, curte, compartilha, aperta o sininho para que você seja avisada, né? E comente também, porque quando você comenta, a plataforma entende que o assunto é relevante e manda para mais mulheres admiráveis como você. Nós contamos com seu carinho aqui e com seu apoio para a gente disseminar esse projeto Fala Mulher Admirável Podcast, certo? Quer isso. dizer mais alguma coisa? Não, é isso, reforçar esse pedido, porque às vezes isso daqui dá um trabalho danado, né? Exatamente. Contando que estamos aí 10 anos de caminhada, então curte, compartilha, né? Aperta aí os sininhos. Isso mesmo. Gratidão, mulher admirável, por você estar aqui conosco até agora. E nós nos vemos no próximo Fala Mulher Admirável Podcast.